Vamos então iniciar. Bem-vindos ao webinar de análise técnica e fundamental. Mais uma vez, para vos darmos aqui alguns tópicos para vos ajudar a auxiliar a iniciar, a desenvolver a vossa análise como apoio ou suporte nas decisões de investimento, ou para iniciar uma estratégia, ou para ter uma posição tática, ou também para decidirem o momento em que devem reforçar as carteiras ou manter a liquidez, o que entenderem relativamente ao mercado. Tanto a análise técnica como a análise fundamental são duas metodologias diferentes. A análise técnica baseia sobretudo na vertente do preço, da cotação, e assume aqui o ponto de vista, a perspectiva de que todas as expectativas dos investidores estão cristalizadas na cotação de um ativo financeiro. O ativo financeiro apresenta uma determinada cotação perante um determinado cenário, porque conjuga aqui todo um conjunto de informação, todo um conjunto de expectativas face a um determinado ambiente. E com base nessa cotação, vemos sempre como é que poderá estar, como é que foi, como é que se comportou um determinado histórico. Por exemplo, estamos a ver aqui relativamente ao Bund, ao contrato dos futuros para a dívida de médio e longo prazo da Alemanha e que serve também como referencial da dívida da Europa desde maio, junho de 2015 até ao momento em que vemos aqui uma determinada evolução e que cristaliza aqui, portanto, as expectativas do mercado obrigacionista relativamente às ações também, porque esta obrigação, tal como o ouro, é tida aqui como um ativo de refúgio em certos momentos, principalmente quando há mais volatilidade no mercado acionista, ou também como uma forma de salvaguardar aqui um processo de redução de taxas de juro, como aquilo que se possa esperar para a próxima reunião do BCE no próximo dia 10 de março, da próxima semana, portanto. Relativamente à análise fundamental, aqui trata-se mais de olhar para algumas rúbricas do balanço, da demonstração de resultados, basicamente as demonstrações financeiras, também as notas, os anexos às demonstrações financeiras, para tentar verificar se um determinado preço de um ativo, se face ao setor em que se integra e face também ao mercado de capitais, ao setor financeiro, se está próximo do seu justo valor, ou se encontra a prémio, ou se encontra a desconto. Veremos através de vamos chamar um programa que permite fazer o screening de ações, ou, por exemplo, em que aqui estamos a comparar todo o mercado do PSI 20 e aqui nesta perspectiva estamos a ver relativamente ao desempenho no acumulado deste ano, portanto, desde 31 de dezembro de 2015 até hoje, e também o desenvolvimento face da sua cotação relativamente ao PSI 20. Assim como também podemos ver relativamente de uma forma relativa, vendo em termos do price earning, do price to book value, ou de múltiplos, como também relativamente ao enterprise value a dividir pelo resultado operacional. Podemos também estar a ver relativamente às receitas, à margem do resultado operacional, ou resultado operacional. Podemos depois ver isto como outra aproximação. Relativamente aqui à análise técnica, vale sempre a pena, e é neste ponto que vamos começar. Vale a pena recordar aqui algum conjunto de figuras que muitos de vocês já conhecem,
e que já repetimos também noutras apresentações. Basicamente, vamos ter aqui um conjunto de 7 ou 8 figuras básicas que vale a pena sempre chamar a atenção e recordar. Aqui recorremos um bocado à informação da Metastock, também está aqui na Investopedia. Basicamente, a figura provavelmente mais comum de se observar será aqui o Head and Shoulders. Isto quer a figura de Head and Shoulders, quer o Head and Shoulders invertido, o padrão invertido, sinalizam inversões de tendência. Aqui, quando temos uma tendência de subida e vemos que, a regra geral, uma subida é dominada por máximos mais elevados e mínimos mais elevados. Agora, quando temos um máximo mais baixo e temos um mínimo mais baixo, pronto, a partir daí vai definir um padrão de Head and Shoulders. Então, quando se quebra o conjunto dos anteriores 2 mínimos ou 3, aqui a chamada neckline, isto vai definir a aceleração da queda. Por outro lado, temos o padrão de Head and Shoulders invertido. Quer um, quer o outro, são sinais que não têm 100% de segurança. Muitas das vezes, grande parte das vezes, a probabilidade é elevada de se verificar uma inversão com estes dois padrões. Sendo que o Head and Shoulders invertido, historicamente, quer para o conjunto dos ativos, este aqui tem mais tendência a corresponder. O Head and Shoulders invertido tem mais tendência a definir um padrão de inversão do que um Head and Shoulders tradicional ou normal. Curiosamente, neste aqui, podemos estar a ter um exemplo aqui no Nasdaq 100. Se pegarmos no Nasdaq 100, depois vamos ver este gráfico mais aberto, com observações diárias. Aqui a definição não está muito nítida. Vemos aqui um conjunto de mínimos mais baixos, máximos mais baixos. Este aqui é mais ou menos ao mesmo nível, curiosamente. Quando temos aqui um mínimo superior ao anterior e mais ou menos ao nível do penúltimo mínimo, quando ele rompe aqui a chamada neckline, ele poderá estar a definir aqui um padrão de inversão, isto é, poderá estar a fazer aqui alguma recuperação, pelo menos neste caso que estamos aqui a tentar exemplificar, vai tender para uma linha de tendência que une os máximos, neste caso do Nasdaq 100, verificados em outubro de 2015, depois novembro, dezembro de 2015 e no final do ano passado. Portanto, do conjunto destes pontos, da união destes pontos, conseguimos traçar aqui uma reta. Portanto, há aqui alguma probabilidade de haver aqui alguma recuperação. Este é o padrão da Head and Shoulders invertido. Temos também uma figura que não é muito comum, a chamada chávena, quando vemos aqui um conjunto de mínimos mais elevados. Mesmo assim, quando ele faz aqui alguma queda e depois quando rompe este conjunto de máximos mais baixos, ele define aqui também uma inversão. Portanto, provavelmente aqui teremos, ensaiamos aqui fizemos um conjunto de máximos, tivemos a desenhar aqui uma lenta inversão. Quando faz este sinal, esta figura de chávena não é muito comum, mas poderá verificar-se em algumas situações. Depois temos aqui os tradicionais duplo topo ou dupla base, quando temos aqui um conjunto de dois máximos e quebramos a junção deste duplo V. Muitas vezes isto também é designado por duplo V, ou duplo V invertido, ou duplo V normal. Também se pode designar aqui por um W invertido e um W normal. Aqui define também, aqui é para designar um conjunto, ou um cenário de inversão de uma determinada tendência, e aqui basicamente tivemos um conjunto de
dois máximos, dois topos mais ou menos ao mesmo nível e depois quando temos uma quebra, quando devemos fazer um mínimo igual ao anterior e aos níveis anteriores, teremos aqui uma figura de inversão. Relativamente à dupla base, basicamente ou um W ou duplo V, porque se fizer aqui uma figura já agora, se eu tiver aqui um V, o segundo V, quando vimos romper, quando fazemos a recuperação e rompemos este valor, portanto, teremos aqui uma inversão de tendência, basicamente é como se estivéssemos a fazer uma base. Para mostrar isto de uma forma com um caso mais real, vamos olhar para a questão, por exemplo, do crudo. Aqui no crudo, vale a pena observar e vamos tirar aqui este Fibonacci Retracement. Se olharmos aqui e vamos pegar aqui numa pen, já agora, se verificarmos aqui, podemos estar a ter um V, não é? Depois, vamos pegar aqui numa outra cor. Se tivermos agora um outro, vamos fazer assim, aqui tínhamos o vermelho. Aqui podemos ter um sinal de um duplo V. Quando o crude quebra este ponto, principalmente este valor aqui, ele poderá estar a sinalizar, para já, neste cenário de duplo V, ele pode estar apenas, estamos nos 34,61, ele poderá estar unicamente a criar aqui estar a ensaiar uma inversão. Neste momento, ainda não temos toda a inversão porque ele tem que começar a romper os 35. Depois de ele romper os 35 e fazer uma viagem para valores mais elevados, por exemplo, quando estar a média móvel dos 100 dias, que se encontra aqui nos 36,99, 37, provavelmente ser aos 35 dólares primeiro, é que teríamos aqui uma inversão para poder testar provavelmente valores mais elevados, como por exemplo, e aí vale a pena então recorrer às linhas de Fibonacci, em que vamos considerar, por exemplo, antes desta queda, vamos considerar este máximo e este mínimo. E provavelmente, com base então nesse máximo e nesse mínimo, poderíamos ter a recuperação do crudo primeiro para os 37,18, que seria os 50% de Fibonacci, e provavelmente, para quem já conhece este indicador, os 61,80%, onde se encontra os 39,81 ou 40 dólares, seria a primeira resistência. Contudo, e aí isto é uma leitura mais para a frente, vemos que aqui no CCI e no estocástico ele pode estar a dar aqui algum sinal de estar a fazer alguma inversão ou algum processo de consolidação antes de poder equacionar uma nova perna de subida. Estávamos aqui unicamente a utilizar o preço do crudo de Nova York, Oil US, para poder exemplificar aqui a questão da dupla base. Continuando com outra figura, temos também os chamados triângulos. Quando temos aqui, e muitas vezes estes triângulos podem estar a definir aqui algum período não de inversão em que pode ocorrer, mas sobretudo um período em que estamos a fazer alguma consolidação. Quando, por exemplo, temos uma determinada subida com alguma velocidade e o mercado precisa de mais algum tempo para equacionar. Então há aqui um conjunto de máximos e mínimos que estão contidos numa figura que se pode definir por um triângulo ou uma flag ou uma bandeira, em que só após ele romper depois esta linha
estas duas linhas, uma de suporte e outra de resistência, é que ele pode definir. Sobretudo para quem trabalha com derivados e para não ter que suportar aqui os encargos com a manutenção da posição, provavelmente só quando tem este rompimento é que provavelmente volta a reforçar a sua posição no mercado ou a sua exposição em risco. Temos aqui um outro tipo, por exemplo, quando temos um conjunto de máximos mais ou menos ao mesmo nível e vamos tendo mínimos cada vez mais elevados. Há uma grande probabilidade de que a cotação rompa em subida e quebre a anterior resistência. No triângulo descendente, aí vamos ter um conjunto de mínimos mais ou menos ao mesmo nível, em que o suporte define uma linha horizontal. Depois temos um conjunto de mínimos mais baixos, em que a linha de resistência tem uma inclinação, basicamente com máximos mais baixos. A probabilidade é de que haja uma continuação da tendência de queda da cotação de um determinado ativo, portanto, rompa em queda essa evolução. Relativamente, agora, por exemplo, relativamente à flag ou à pennant, também temos aqui o mesmo na flag. Temos aqui um conjunto, por exemplo, de máximos mais baixos, em que temos aqui uma linha de resistência, ou temos também, e temos aqui um conjunto de mínimos mais baixos. Quando rompemos aqui esta linha de resistência, portanto, há aqui um retomar da anterior tendência. Relativamente à pennant, também mais ou menos, como escrevemos no slide anterior, teremos aqui um conjunto de máximos mais baixos e mínimos mais elevados que permitem definir aqui uma espécie de um triângulo em que ele quebrando, portanto, vai retomar a sua anterior tendência ascendente. Portanto, ele estava mais, escorregou, ele estava neste sentido, entrou aqui numa componente de consolidação e retomou outra vez o seu sentido, tal como aqui, sentido de subida, efetuou aqui alguma consolidação e voltou outra vez a retomar o sentido ascendente. Evoluindo em termos aqui de slides, o próximo é o chamado Falling Wedge ou cunha, em que basicamente vamos ter um conjunto de máximos cada vez mais baixos. Deixem-nos elucidar isto de outra forma. Temos aqui um máximo, temos aqui um outro conjunto de máximos, outro, e em termos de mínimos vamos ter também aqui um conjunto de mínimos mais baixos. Portanto, e aqui vamos acabar por ter vamos ter esta linha de resistência e vamos ter esta linha de suporte. E depois, quando ele quebra em baixa, sendo falling wedge, portanto, seria neste sentido em que ele iria definir outra vez, fazer aqui alguma inversão depois deste processo de consolidação. O que define aqui face aos outros padrões, é que temos aqui um período mais longo em que ele está a fazer alguma consolidação. Será mais este período aqui que está a definir a base este processo um pouco mais longo, em que temos um conjunto maior de várias observações, é que vai definir aqui esta inversão, em que passamos deste processo de crescimento desta cotação para um valor mais baixo. Já está a ficar muito pesado, vamos limpar. Pronto, isto era para vos elucidar também sobre esta figura. Relativamente ao triplo topo ou tripla base, falámos há bocado relativamente àquilo que são um conjunto de dois máximos para definir um topo. Neste caso teríamos 3, e aqui reforça ainda mais estarmos a criar uma linha
de resistência. Unindo aqui um conjunto de mínimos, poderemos definir aqui uma determinada linha de suporte. Então, quando temos esta quebra, aí, pronto, vamos estar a definir um topo e o início de um processo de consolidação ou de queda. Relativamente à tripla base, portanto, aqui basicamente é estar a observar ou equacionar um conjunto de 3 mínimos, que vai provavelmente definir aqui um suporte. Provavelmente poderíamos ter aqui qualquer coisa como uma linha também, desculpem, o desenho não está muito interessante, mas desenhar com ratos também não é muito fácil. Portanto, poderíamos ter aqui uma determinada linha de resistência e então quando temos esta quebra deste conjunto de máximos, teremos aqui então, depois de um processo de queda, esta tripla base provavelmente vai nos possibilitar um cenário de alguma recuperação. Como vimos no crude, não temos um cenário de tripla base, não se coloca este, mas uma hipotética dupla base. Vamos ver como é que vai evoluir nas próximas sessões. Uma outra figura que também tem alguma tendência para acontecer é quando é o chamado rounding bottom. Portanto, basicamente, vamos ter aqui uma linha, não temos uma linha, mas temos uma curva a definir um suporte. E então, o que é que observamos? Basicamente, há aqui um conjunto de valores mínimos cada vez mais baixos, em que provavelmente permitem-nos criar pequenas retas, mas são retas de pequena intensidade ou pequena duração. Depois começamos a ver um conjunto de mínimos mais elevados e aqui também não conseguimos tirar uma reta longa, vamos ter aqui um conjunto de pequenas retas. E depois deste conjunto de pequenas retas, não é? Vamos ter aqui este sinal de uma curva. E aqui vai definir um chamado rounding bottom. Portanto, e aqui quando temos então a quebra deste conjunto de anteriores máximos, e aqui vamos pegar sobretudo no anterior máximo, o anterior máximo antes de ele fazer a correção, quando ele vai romper o anterior máximo realizado, temos aqui um padrão de inversão. Isto é um padrão daqui de acumulação, ele vinha de um processo de queda, fez aqui alguma acumulação, voltou a cair, tentou uma recuperação, não conseguiu, fez aqui aquilo que ficou determinado como o máximo e depois temos aqui um processo longo de quase, neste exemplo, bem conseguido, estamos desde junho, julho, agosto, portanto, aqui quase o conjunto de 2 trimestres para definir aqui uma inversão da tendência. Aqui temos um rounding top e aqui vamos utilizar um exemplo mais conhecido e mais atual. Aqui tem a ver com o S&P, como vocês podem observar. Portanto, temos aqui o S&P que até e aqui estamos a ver, exatamente, temos aqui um conjunto de observações até ao final de 2015, em que vemos que até mais ou menos até o início do verão, ele realiza aqui um conjunto de máximos. Tivemos um primeiro trimestre, portanto isto começa aqui desde 2014, ele tem um processo de subida bastante interessante. Depois, durante 2015,
Já a subida não é tão acentuada e depois, a partir de agosto, temos aqui alguns movimentos, aqui um duplo W e depois ele revela alguma capacidade. Aqui foi na questão, esta maior queda foi em agosto, quando se verificou a questão da China, a primeira parte, depois houve aqui alguma recuperação e depois ele foi definindo um conjunto de máximos mais baixos e definiu aqui alguma correção que se verificou agora durante os meses de janeiro e fevereiro. Aqui já estamos em 2016. Durante o mês de fevereiro ele vem fazer um mínimo ainda mais baixo, que rompe os valores este valor é inferior ao de agosto, mas agora estamos a definir esta recuperação. Aqui a ideia é que deste conjunto de máximos em que pela união dão sugerem-nos pequenas retas, dessa união das pequenas retas teremos esta curva, esta abóboda, e a ideia agora é que ela pudesse estar, isto é só um cenário, ter uma subida, alguma correção, portanto aqui um conjunto, um zigue-zaguear, em que vamos ter um máximo provavelmente até atingir os 2.000 pontos e depois retomar aqui alguma queda. Isto é apenas isto é um mero cenário, não é para tentar desenhar aqui um exemplo de um rounding top relativamente ao S&P 500. Então, basicamente, vimos algumas figuras relativamente àquelas mais comuns. Vamos usar agora alguns gráficos em que vamos tentar incorporar, buscar alguns casos práticos para tentar incorporar aqui estas 6, 7 figuras. Basicamente vamos recorrer aos Fibonacci, alguns pivot points, o RSI para ver se estamos em extrema sobrevenda ou extrema sobrecompra, Williams R, CCI é o Commodity Channel Index, sempre mais aplicado na questão do crude, do ouro, do cobre, depois o estocástico lento e algumas médias móveis. Para esse facto, vamos passar para a plataforma. Provavelmente começaríamos, já que há bocado vimos aqui o crude oil e temos aqui, por exemplo, o CCI. Aqui estamos a trabalhar com períodos diários, mas estamos a recorrer ao CFD, portanto ao derivado do crude oil. Peço a vossa licença, como estamos a falar num derivado, obrigatoriamente tenho que colocar aqui um aviso de risco. Pronto, aquele derivado que vamos utilizar é unicamente para efeitos educativos, nada mais. E aquela menção não tem objetivo nenhum de estar a comercializar nenhum produto, é unicamente para estarmos a exemplificar. E tem que colocar este aviso porque é um produto complexo, não é adequado a todos os perfis de investidores ou de investimento e depende da tolerância de risco e da carteira de cada investidor. Portanto, está feito o aviso. Isto é meramente educativo para fins também lúdicos. Qualquer ideia que possam retirar, por favor, verifiquem se adequa ao vosso perfil de risco. Voltando outra vez, passando esta componente, podemos verificar que o crude, numa perspectiva mais longa, e vale sempre a pena fazer aqui algum histórico, ele nesta deixa-me só tirar esta reta, verificamos que neste século ele evoluiu de um mínimo de 30... Não, isto é março de 2016. Podemos ver que ele evoluiu aqui de um mínimo de 18,24 até quase aos 147. Portanto, basicamente, ele evoluiu quase $140
Porque é que eu também estou aqui a fazer contas? É só ir buscar aqui as anotações, medida, buscar este valor, projetar para este e vemos que ele evoluiu os 134 dólares, 130,54 dólares, o que é uma subida de 780%. Por outro lado, se verificarmos esta evolução em 2008, ele fez o ajustamento e veio quase, anulou, caiu quase, buscar outra vez aqui a medida, ele vem daqueles 147 para os 33,54, portanto caiu 113 dólares. Depois, se calhar vale a pena mais ver desde o último máximo. Há aqui um conjunto, há aqui alguma evolução em que temos o crude a evoluir. Eu gosto muito de fazer linhas. Ele tem aqui um conjunto de máximos e tem aqui também um conjunto de alguns mínimos. Portanto, temos aqui algum... Ele esteve entre 2011 e 2014, portanto, não conseguiu fazer mínimos mais baixos nem máximos mais elevados, e depois, a partir de 2015, ele corrige buscar outra vez aqui a medida, ele evolui desde junho de 2014, quebra quase dos 108 para o verificado no mês passado, quase para os 26,82, o que é uma queda de 75% ou 80 dólares. Fez esta queda de 75%, agora valerá a pena estarmos a observar, utilizar observações mais curtas. Vamos começar a limpar para não prejudicar tanto a nossa visão, e então partimos outra vez para aquela figura em que fez-se aqui uma correção, aqui para os valores dos 26, 25 dólares registados em 11 de fevereiro passado. Temos aqui um conjunto de dois mínimos, recorrer outra vez aqui à PEN, portanto temos esta figura, temos aqui outra, e estamos agora num processo de tentar ver se temos esta dupla base, se configura aqui alguma recuperação, alguma consolidação para poder retomar o sentido ascendente. Para já, ainda não. Vamos ver onde é que ele vem fazer um mínimo mais baixo, sem fazer aqui, e depois consegue ter capacidade para romper este valor para voos mais altos. Portanto, só aqui é que ele provavelmente, só quando ele conseguir romper estes valores, é que provavelmente vamos ter um abandono desta tendência crescente. Para já, o CCI pode estar aqui a sinalizar alguma consolidação. Vamos ver se durante este processo de consolidação, onde é que vai ser efetuado o novo mínimo, convirá que ele se mantenha nesta linha de tendência ascendente. Limpando isto tudo e volto olhando agora, valerá a pena para o cobre. Vamos buscar aqui o ativo do cobre e vamos recorrer aqui ao futuro. Nesta situação, relativamente à cotação do cobre, podemos verificar que para já não identifico nenhuma figura, quanto muito, provavelmente, se calhar, poderíamos ter aqui um ombro, uma cabeça e o outro ombro. S1, shoulder, head, shoulder 2, e provavelmente teríamos de ter aqui uma linha pronto. Esta quebra provavelmente aqui já nos poderá este V e este V provavelmente já podem estar aqui a definir
alguma recuperação da cotação do cobre. Peço-vos só um instante. E aqui, daqui, provavelmente poderia dizer que o cobre provavelmente pode ter aqui alguma capacidade de evidenciar alguma recuperação ou alguma subida com já agora vamos colocar aqui uma linha de tendência. Se considerarmos então este máximo, este conjunto de máximos aqui, ele conseguiu quebrar na sessão, isto é em termos diários, na sessão de ontem e de hoje, ele conseguiu quebrar esta linha de tendência descendente. Vamos ver agora se ele consegue ter 2 ou 3 sessões para fazer alguma recuperação. Temos aqui ainda o CCI abaixo, acima, revelando alguma sobrecompra e poderia ajudar. Estamos aqui a falar do estocástico lento e aqui do CCI. O CCI é o Commodity Channel Index, basicamente é ele nos dar aqui uma percepção de como é que está a evoluir ou como pode estar a evoluir o cobre. Estamos num sentido ou numa determinada tendência e se ele mantém aqui alguma capacidade para manter um determinado ímpeto. Continuando a utilizar aqui o CCI e para esse fim, vamos olhar, vimos do crude, vimos o cobre, vamos ver aqui também o ouro. Também valerá a pena observar como é que eles têm estado a evoluir. Vamos limpar aqui este, ok? E valerá a pena também ter uma visão de mais longo prazo e se calhar colocar também aqui uma linha de tendência, vamos colocar, em que vamos tentar juntar aqui estes máximos e mínimos, ok? Provavelmente até podemos definir aqui algum canal, vamos buscar aqui uma linha paralela para tentar ver se conseguimos aqui com este paralelismo tentar procurar um canal e portanto podemos verificar que ele teve este canal descendente principalmente desde 2013. Há aqui uma outra figura também vale a pena ver. Temos aqui uma dupla base, não é? Estão a ver em que temos aqui um vértice, depois temos aqui o outro vértice. Ele tentou desenhar aqui alguma recuperação, como aquilo que estamos a ver agora no crudo, não é? E tivemos a formar esta consolidação e ele tinha que quebrar depois os 1400 em subida, dado basicamente por esta linha. Não teve essa capacidade, voltou outra vez para valores inferiores e esteve aqui a evoluir. Máximos mais baixos, mínimos mais baixos, máximo. Nessa união temos aqui este canal descendente. Vamos limpar que isto está a ficar um bocado confuso para mim. E neste momento temos aqui o rompimento deste canal descendente. Se olharmos, não é? Verificamos que desde a semana passada ele rompeu este canal descendente. Portanto, podemos ter aqui alguma alguma inversão, e esta inversão será reforçada se ele conseguir quebrar os anteriores 1400. Essa parte aí será bastante reforçada, mas sobretudo a questão vai ser mais reforçada é quando ele vier fazer o mínimo. Quando ele fizer a correção, o mínimo convém que seja mais baixo. E aí, nessa perspectiva, vocês desculpem, só retirar aqui esta informação, não é suposto
entrar aqui nesta apresentação. Portanto, quando ele fizer a consolidação, quando o CCI der indicação de correção e está pronto a dar, porque deve quebrar aqui os 100 pontos para baixo, deverá vir a 0, menos 100, e nesse processo o mínimo convirá que não venha mais abaixo e vá-se mantendo acima desta linha de tendência descendente. Portanto, aqui irá definir esta inversão. Portanto, o ouro tem estado aqui a funcionar também face às quedas que observamos nas ações, tem estado a funcionar também, tal como o Bund, como um ativo de refúgio, e tem estado também aqui e por isso tem estado a desenhar aqui alguma procura. Relativamente ao CCI, vamos agora observar, limpar um bocado também este conjunto de observações. Passemos aqui, saímos dos metais, passemos, por exemplo, relativamente agora ao S&P, e aqui vamos utilizar, por exemplo, um RSI para tentarmos ver, não nas 6 horas, neste caso é o que utilizamos, por exemplo, para o Global Daily, para tentar ver como vamos fazendo análises diárias de curto prazo para tentar ver em que pontos é que estamos da recuperação e em que pontos é que estamos nas quebras de tendência de recuperação. Neste caso, estamos a observar com padrões muito curtos, sendo para observações de 6 horas, e aqui estamos a falar do CFD do S&P, portanto ele cota quase 24 horas, na verdade são quase 23 horas, e há uma hora em que ele para fazer as liquidações dos contratos. Portanto, e neste derivado observamos mais uma vez aqui uma dupla base, uma recuperação, e tem estado aqui a evoluir em mínimos mais elevados, máximos mais elevados, e a desenhar aqui alguma subida. Ele quebrou aqui uma determinada linha, o que lhe dá alguma capacidade ou algum poder para poder vir testar valores acima dos 2.000 pontos, portanto, dado por esta anterior reta que já vou desenhar, esta aqui, e provavelmente para tentar testar aqui este valor próximo dos 2.040 pontos, vamos ver se tem essa possibilidade. E aí, basicamente, estamos a seguir o RSI com uma média móvel de 20, embora eu prefira dos 21 dias, e à medida que ele vai correndo, vai quebrando em descida ou vai quebrando em subida, vai provavelmente gerando aqui alguns sinais, tal como o do estocástico, vai gerando aqui alguns sinais de compra e venda. Isto é para sinais de curto prazo, para um determinado perfil de investidor. Vamos olhar para um quadro mais geral e para um período de... Isto é o que vimos há bocado, quando estávamos a tentar encontrar, por exemplo, o round top. Neste caso, vamos olhar para um período diário, e a ideia aqui é verificar que, face à atividade que tivemos desde outubro, tivemos aqui um conjunto de máximos mais baixos, e pela sua união deu aqui um canal descendente. Depois tivemos aqui, isto foi tirado uma paralela, depois temos aqui um mínimo, depois temos aqui um conjunto de outros mínimos, da união destes 3 mínimos deu aqui um canal descendente. Com esta figura, tivemos aqui uma rápida queda que vocês bem conheceram entre o final do ano passado e este ano, e agora tivemos aqui um padrão de inversão. Portanto, e aqui verificamos o RSI não chegou a estar, curiosamente, em extrema sobrevenda, portanto, não tivemos aqui o RSI a fazer quebras muito abaixo, tal como observamos em agosto, porque a queda foi ainda mais pronunciada, mas ocorreu em 3 sessões. Aqui a queda foi se verificando tijolo a tijolo, dia a dia, sessão a sessão,
portanto, a queda não chegou a estar em valor extremo sobre venda como os 18% ou 20% como tivemos anteriormente, mas tivemos aqui valores próximos de 30%. E quando ele quebrou em subida aos 30%, sinalizou a compra. Portanto, e aqui, a maior parte das vezes, é quando ele gera um sinal de compra quando quebra os 30% em subida e não quando ele quebra os 30% para baixo. Isto ainda não é um sinal, agora isto já é um sinal de possível compra. Ele faz a inversão, faz aqui alguma correção e volta a desenhar alguma subida. E é nesta perspectiva que, quando ele faz esta inversão e rompe esta linha, é que pode dar aqui alguma perspectiva de poder estar a continuar entre máximos mais altos e mínimos mais altos e poder testar aqui esta linha. E vamos ver depois o que acontece se verificar esta subida, o que é que acontece com o mercado. Valerá a pena também ver que se unirmos aqui o conjunto de alguns mínimos do RSI, tínhamos aqui uma divergência ascendente, enquanto tínhamos aqui as ações a sinalizarem alguma queda, aqui teríamos por parte do RSI tentar desenhar uma subida. Tal não é tão evidente aqui no estocástico, mas já se observa aqui relativamente ao RSI. Relativamente, vamos limpar outra vez isto tudo, relativamente ao índice alemão, ele não tem já o mesmo comportamento. Se calhar vale a pena juntar aqui também o S&P, o S500, perdão, 500, ok, e verificamos que enquanto a forma como estando a comparar e utilizei aqui esta parte do gráfico da plataforma, em que adicionei um novo instrumento, podemos verificar aqui que enquanto o DAX aqui está a preto, vai acompanhando na queda o S&P, já a forma da recuperação do DAX é diferente da do S&P. Portanto, há aqui uma recuperação mais rápida no S&P, com maior ímpeto do que no DAX. Isto também dá para quem faz pair trading, basicamente quem conjuga aqui, uma analogia mal ou bem feita com, por exemplo, a negociação de pares de moedas. Quem estiver provavelmente longo no S&P, curto no DAX, portanto provavelmente tem uma probabilidade de tentar capturar alguma evolução. Quando os mercados caem, há um dos índices que cai mais depressa, neste caso seria o DAX, e quando os índices de ações sobem, ou o conjunto das ações sobem, o S&P capitalizaria de uma forma mais rápida. Portanto, e esta divergência é interessante, o acompanhamento aqui do RSI às cotações do DAX. Relativamente ao Bund, também vale a pena observar, o RSI aqui já deu sinais de extrema sobrevenda. Ele tem, desde o início do segundo semestre, ao final do segundo trimestre do ano passado, ele tem evoluído aqui num canal ascendente e que rompeu desde o início deste ano. Rompeu, provavelmente estamos aqui num período de consolidação. Ele aqui quebrou os 70%, extrema sobrecompra, voltou outra vez a acelerar, quando ele atingiu aqui os 60 e 66, já agora, para não falar de cor, deixem-me puxar o valor, linha horizontal, vamos colocar aqui, pronto, os 166,55 definem aqui, já agora, portanto, isto mostra aqui também como os investidores estavam negativos sobre o risco, não se importavam de ter dívida cuja remuneração é nula ou negativa. Portanto, e aqui nesta perspectiva, quando ele rompe, sai do canal ascendente,
há aqui uns sinais de sobrecompra e agora ele está a fazer aqui algum processo de consolidação com alguma correção. Provavelmente poderá vir aqui ao tocar nesta linha linha superior do canal ascendente, definindo aqui que poderá provavelmente funcionar como um suporte antes de equacionar talvez uma subida. Vamos limpar só esta componente. Okay. Então basicamente vimos aqui para já relativamente aos metais, dentro das mercadorias dos metais, o cobre e o crude. Vimos aqui a parte acionista, quer o S&P, quer o índice alemão, o DAX. Vimos aqui relativamente à dívida, que teve um comportamento interessante desde o início do ano, quer o Bund, quer os Treasuries norte-americanos, a dívida de médio e longo prazo teve um retorno bastante interessante e positivo, enquanto no acumulado do ano as ações ainda estão negativas na dívida de médio e longo prazo, principalmente longo prazo, há aqui algum retorno. No ouro também existe aqui algum retorno. Vamos agora ver aqui as moedas como aqui um terceiro, quarto grupo de ativos. Portanto, vimos as ações, taxa variável, vimos as obrigações, taxa fixa, vimos os metais, vamos ver aqui as divisas, como por exemplo o euro-dólar. E vamos ver aqui num cenário de mais observações diárias, e aqui basicamente o que se tem vindo a processar basicamente é que estamos num padrão aqui de comportamento em que depois de no ano passado quase termos vindo testar aqui os 1,057, 1,06, tivemos que ter um conjunto de máximos mais elevados, mínimos mais elevados e máximos mais elevados. E basicamente onde se tem estado a comportar o euro-dólar é próximo aqui dos 1,07, 1,08 e por aqui 1,10, 1,12 tem estado a definir o máximo da variação, a média de resistência e a média dos suportes. Basicamente aqui os 1,10, 1,11, 1,07, 1,08 é a base da evolução do euro-dólar. Em que o que tem estado aqui a evoluir e a ser analisado de uma forma com alguma consistência tem sido aqui o estocástico e o RSI. Provavelmente quando há mais correlação também com a evolução do preço do crude, provavelmente um CCI também pode ter algum sentido adicionar. Já agora, vamos ver aqui, o CCI encontra-se neste valor, vamos adicionar, vamos aumentar aqui e vemos que efetivamente o CCI também ajuda a dar aqui alguns sinais, principalmente quando quebra o menos 100 ou quebra os 100. Podemos tirar aqui para não penalizar. Podemos também colocar aqui, por exemplo, o Williams R para tentar ajudar esta análise. Onde é que estás? Ora. Basicamente, o Williams R aqui pode dar um sinal mais aberto do que o CCI. Portanto, se calhar a conjugação do estocástico com o CCI pode nos dar aqui uma imagem mais aberta, sendo que o estocástico, provavelmente vamos olhando aqui para a variação das bandas e quando é que o estocástico cruza a sua média móvel, corroborando aqui com a evolução do Williams. Provavelmente, com esta evolução que estamos a observar em termos diários, o euro-dólar andou aqui próximo de 1,08, fez duas sessões que não quebrou, provavelmente não estranharíamos se o víssemos agora fazer aqui alguma recuperação no sentido de haver alguma subida do par euro-dólar.
Aqui utilizamos também as Bollinger Bands. Vamos pôr aqui uma para tentar ir conjugando com alguma volatilidade. Ele aqui, quando rompe a banda superior, portanto, e as bandas se dilatam, faz aqui, sinaliza uma inversão. Já relativamente na queda, já tal não se verificou. Nos 6 dias, por acaso é uma medida também muito relevante. Deixem-me só tirar a seta. E verificamos que desde o início de fevereiro ele andou aqui capturado por quase um 0,8, tinha aqui um 0,9, um 10, era mais ou menos a sua resistência, ele quebrou, testou quase um 13,50, provavelmente agora volta outra vez para dentro deste canal ascendente. Desculpa, isto não está muito elegante, pronto, mas provavelmente vamos ver se ele tem a capacidade agora de fazer esta recuperação ou esta subida para respeitar o canal. Caso contrário, se ele quebrar esta linha, provavelmente tenderia a voltar para valores mais abaixo. Esta análise também pode ser feita de outra forma, se utilizarmos aqui um conjunto de médias móveis, como por exemplo, e é sempre muito relevante, a dos 55 dias, e também, onde é que eu vou buscar as médias móveis? Vou buscar aqui e conjugar aqui nos 100. Vamos dar outra cor, que é para não penalizar. Vamos aqui a dos 100 e vamos pôr também a dos 200 dias para ajudar aqui a fazer alguma análise. Tenho Simple Moving Average, vamos pôr aqui 200 dias, uma outra cor, por exemplo, este azul. Pronto. E verificamos que, vamos pôr a legenda, já agora, a 200 dias está um 0,971, provavelmente ele rompendo aqui a média móvel dos 200 dias, volta a estar outra vez em padrão bullish. Portanto, depois a próxima resistência seria aqui a média móvel dos 50 dias a 1,10 e depois a média móvel dos 100 dias a 1,1070. Mas estamos a trabalhar com períodos de 6 horas, porque se observarmos aqui com padrões diários, vamos fechar aqui. Okay. Já estamos acima da média móvel dos 100 dias, neste momento, a amarelo, a testar a média móvel dos 55 dias e depois, na média móvel dos 200 dias, é que teríamos aqui a 1,1043, aí sim é que temos um padrão bullish e de grande recuperação. Portanto, necessitaríamos que ele rompesse esta linha azul, da média móvel dos 200 dias, para poder evoluir para valores superiores. Aqui o estocástico e o Williams R vão subindo e a ter aqui alguma capacidade de fazer alguma recuperação. Um último exemplo relativamente à análise técnica. Vamos utilizar, por exemplo, o USD-JPY, que este início de ano também o dólar e iene tem estado a funcionar, principalmente o iene tem estado a funcionar aqui como uma base de um ativo com um ativo de refúgio, tal como o ouro. Se unirmos este conjunto de máximos dados por este, podemos estar a aprimorar aqui estas retas. Portanto, temos aqui uma linha de resistência. Ele teve aqui a forte queda em que a exposição em ienes, os saldos em ienes, portanto, cresceram de valor, porque ele vem de quase dos 120 face ao dólar para próximo dos 112, 112,50, e neste momento, vamos limpar, provavelmente poderíamos estar a fazer aqui um duplo V, e ele necessitaria de quebrar agora os 115 para poder evoluir
para valores superiores. Como temos aqui também uma evolução muito correlacionada com o mercado acionista, e como é que eu vejo isso? Facilmente vou aqui e peço para adicionar, por exemplo, o S500 e vamos ver que a forma como ele tem evoluído não é de estranhar muito face à evolução do S&P. Portanto, há aqui alguma correlação. Se o mercado acionista sobe, os carry trades como o dólar yen têm alguma capacidade ou uma tendência para fazer esta subida, e nessa perspectiva provavelmente teríamos um teste para valores mais elevados. Portanto, se o mercado acionista recuperar, tenderia a haver aqui alguma recuperação também por parte do dólar yen, ou então, dito de outra forma, uma depreciação do yen face ao dólar. Falámos também relativamente ao Fibonacci. Vale a pena, nas anotações, para tentar e procurar aqui um conjunto de suportes e de resistências. Se formos ao anterior suporte, o último máximo e o mínimo mais baixo que se verificou, teremos aqui então, poderemos verificar que ele neste momento está aqui na resistência dos 23,60, provavelmente agora os 68, os 116,31 pode ser um target depois de ele quebrar os 115 e depois os 61,8%, os 117,58, então definiria aqui a possibilidade de uma subida ou uma resistência superior. Como última nota, vale a pena falar aqui também nos pivot points, basicamente vale a pena explorar. Aqui é nós buscarmos o conjunto das... Só tirar aqui as... Okay? Basicamente, vamos utilizar... Vamos aumentar aqui. Com base nas amplitudes de variação, nos máximos anteriores e nos mínimos da sessão imediatamente anterior, vamos estar a calcular aqui suportes e resistências. Como podem ver, a azul, há aqui um conjunto de três linhas de suporte para uma ação, que é dada aqui, suporte 1, 2 e 3. Vamos buscar aqui para vocês verem melhor. Suporte 1, 2 e 3, que é dado aqui por estes valores, ou então também por os valores de resistência, em que temos aqui o pivot point, o valor do pivô, que é dado aqui dos 113,70, depois temos um conjunto de 3 resistências, e deste conjunto, da forma como ele o par vai evoluindo, da forma como vai testando estes suportes, estas resistências, vai definindo aqui um padrão de evolução, um padrão de trading. Se ele conseguir se manter no primeiro suporte, provavelmente tem mais capacidade de, nas horas seguintes, vir testar a primeira resistência. Se testar o segundo suporte, provavelmente é mais difícil testar a primeira resistência. E é de uma leitura destes pontos de suporte e resistência que se pode depois ir construindo um padrão de evolução daquilo que possa ser, quer de curto, médio prazo, para a evolução dos preços de um determinado ativo. E aqui encerramos a parte da análise técnica, a parte mais dedicada a estarmos a mencionar um conjunto de exemplos para vocês poderem acompanhar e para vocês poderem explorar a análise técnica. À medida que vocês forem criando, forem explorando, vão ganhando dessa forma mais know-how, mais intuição, mas sobretudo vem mais da intuição e da forma como depois percepcionam a evolução da realidade do preço no ativo. Relativamente à análise fundamental como tópico para suporte também na decisão de investimento, quando é que será mais relevante um ponto de entrada, um ponto de saída, ou se um ativo, mas sobretudo a ideia é mais ou menos esta, recorrer a um conjunto de rúbricas das demonstrações financeiras, das notas e dos seus anexos,
seguir algumas medidas de avaliação relativa, como os múltiplos, comparar com o setor em que se integra, risco está sobreavaliado ou subavaliado. Basicamente, olhar para uma determinada empresa e ver que, face ao setor onde ela está, se o mercado está a avaliar de uma forma mais adequada, ou se esse ativo está a evoluir numa determinada perspectiva positiva ou negativa. Aqui vamos ter um exemplo simples e intuitivo. Basicamente, se olharmos para a evolução do CTT, por exemplo, e conjugamos aqui o CTT, porque é uma ação que no conjunto do ano está a perder qualquer coisa como 14, 15%. Já agora, deixem-me ver. Vamos recorrer aqui a um outro software que é da pesquisa das ações. Ok. Se olharmos aqui para os CTT, podemos ver que o CTT no conjunto, no acumulado do ano, perde qualquer coisa como quase 17%, contudo, face ao PSI 20, menos 9%. Depois vamos dar aqui uma vista de olhos, era só para ver aqui esta percentagem, o year to date do CTT. E aqui a ideia era criar uma pequena, com 2 páginas, ter uma percepção. Ele evoluiu, teve um preço de colocação no mercado, salvo erro, 5,60, evoluiu até o máximo de 10,46 no ano passado e tem estado a fazer aqui alguma queda. Provavelmente, com a questão do banco postal, ou o facto de estar aqui a descontar também um múltiplo também relativamente à banca, uma área de negócio, um segmento onde vai começar ou deve estar a desenvolver a sua atividade. E aqui fomos buscar o anterior mínimo antes de ter a subida e o anterior máximo. E vemos aqui o conjunto de suportes que ele foi quebrando e provavelmente aqui os 7,37, 7,38 poderia estar a funcionar como uma recuperação. Agora, este suporte evidencia uma recuperação. Se olharmos para o período de 4 horas desde o ano passado e unirmos aqui o conjunto destes mínimos, temos esta linha de suporte e unindo este conjunto de máximos mais baixos, mínimos mais baixos e máximos mais baixos, tivemos aqui uma linha de resistência. Ele, como nesta sessão, quebrou esta linha, vamos ver se tem alguma capacidade para fazer, para renovar. Se ele conseguisse, em mais 3 sessões, ter aqui algumas velas de subida, conseguisse quebrar esta linha aqui, este anterior máximo, provavelmente poderia dar aqui alguma capacidade de subida. Temos aqui uma divergência ascendente, e dada pelo RSI e pelo CCI, provavelmente permitia-nos equacionar aqui que ele possa estar a fazer algum padrão de inversão. Mas já falamos de análise técnica e estamos no capítulo da análise fundamental, porque é que então eu estou a falar nisto. Portanto, isto é um quadro geral e vamos verificar agora, em termos daquilo que é as suas contas, qual é a perspectiva que podemos ter. Se olharmos para o anterior fecho, portanto, de ontem, ele deve ter fechado por volta dos 7,2122. Aqui do conjunto, e aqui estamos a correr a um módulo que existe na plataforma, que dá-nos alguma ajuda a fazer aqui alguma análise. Já vos digo como é que recorrem a esta componente. Aqui podemos verificar que esta base de dados alimentada pelo FactSet, a FactSet é uma empresa que só se dedica está aqui, encontra-se aqui referida, só se dedica à análise financeira. Basicamente coleta um conjunto, forma uma base de dados, e aqui neste caso tem 12 analistas que atribuem determinados preços-alvo. E nessa perspectiva, a média
está nos 9,69. Um conjunto de preços mais baixos, alvos mais baixos, outros mais elevados, está a dar aqui um preço de 9,69. A correlação com o mercado é aproximadamente 47% a 0,47%. O valor market cap é de 1.000 milhões. Esta empresa vale aproximadamente 1.000 milhões e dedica-se ao transporte de determinado tipo de... está na parte das comunicações. O seu regulador é a Anacom e dedica-se ao transporte de algumas vamos dizer, packs ou cartas ou para comunicação à distância ou de embalagens com um determinado peso. Em termos de avaliação relativa, para 2015 o price earning mais não é do que a cotação a dividir pelo resultado por ação, sendo que o resultado por ação é o resultado líquido a dividir pelo número de ações. A relação entre a cotação e esse valor para este ano, para o final do ano passado, está estimada em 14,4 e depois espera-se que ele estabilize ligeiramente abaixo dos 14. Aqui, isto tem por base um crescimento do EPS, o Earning Per Share, o ganho por ação. Há uma queda aqui em 2015 e depois há uma aceleração em 2016. O Enterprise Value dividir pela EBITDA, já vos vou mostrar o que é que se trata. O Enterprise Value basicamente relaciona a capitalização bolsista com o endividamento líquido, que é a dívida e a sua tesouraria face ao resultado operacional. Portanto, basicamente é quantos exercícios seriam necessários para, só com base no seu resultado operacional, essa empresa se pagar. Portanto, anda à volta dos 3. É um valor conservador e interessante. Isso é um price to book value aproximadamente de 4 para um dividend yield que estará entre os 6% e os 7%. Vamos olhar para o setor. E para olhar para o setor, deixa eu limpar mais uma vez, vale a pena comparar, neste caso, com a Royal Mail. Aqui já estamos a olhar não para as contas do CTT, mas para a Royal Mail. Aqui tínhamos o CTT, não é? Tínhamos PERS de 14, aqui temos a Royal Mail. Também Air Freight e Correios, similar ao CTT. E vemos aqui um conjunto de price earnings, enterprise values e dividido pela EBITDA. Enquanto o CTT tinha uma capitalização bolsista de euro 1.000 milhões, neste caso temos um equivalente a quase 6.000 milhões. Vamos ver em termos relativos qual possa estar mais interessante e para isso vamos buscar CTT, está um bocado tosco, peço desculpa, aqui a Royal Mail. E podemos ver que o CTT face à Royal Mail terá aqui múltiplos inferiores. Portanto, estamos aqui a comparar no CTT 14.4 com 21.8, ou 13, estimado para este ano de 2016, 13.8 no CTT contra 23, não é? E aqui o desempenho dos resultados por ação são bem mais interessantes que relativamente, por exemplo, à Royal Mail. Se pegarmos aqui no Enterprise Value dividido pelo EBITDA, portanto, enquanto está estimado para 2016 o CTT precisam de 3 exercícios, já a Royal Mail para 2016 vai precisar de 6 exercícios e remunera um valor, esta ação remunera um valor abaixo do CTT. Portanto, esta é uma ideia, é um bocado a ideia do que é que poderemos fazer ou analisar em termos de uma empresa para tentar contextualizar. Portanto, vamos olhar para a empresa, vamos ver qual é a evolução. Neste caso, estamos a comparar o CTT com a Royal Mail. Vamos só buscar, vou-vos só dizer onde é que podem observar. Se na parte das notícias e análises, na pesquisa de ações e na análise das ações, neste caso,
se colocarmos aqui o CTT, pronto, vemos aqui a informação que está disponível relativamente a esta empresa. Para podermos ver com mais algum detalhe, que provavelmente vale a pena ver, vamos comparar, por exemplo, agora a questão, vamos comparar a nós para ver aqui mais alguns múltiplos. Aqui a nós, por exemplo, negocia com um price earning de 33, 20, portanto, mas aqui também tem múltiplos de crescimento do resultado por ação bem mais acima. Tem um outro negócio um pouco, em termos de evolução dos resultados, e negocia com um prémio um pouco superior. O Enterprise Value é também superior face àquele que tivemos a observar. Se olharmos para as empresas comparáveis, aquilo que possa, e aqui neste caso este software da FactSet está a comparar com outro grupo de empresas, portanto, provavelmente tem aqui também outra, em que tem não só a parte do triple play, quadruple play, tem aqui um conjunto também, está na parte dos conteúdos, e podemos estar aqui a comparar, isto é a evolução das ações, mas aqui o que queria chamar a atenção é na componente de evolução. Podemos estar a ver como é que está a evoluir, qual é o crescimento da receita, como é que evolui a margem. A margem do EBITDA anda à volta entre os 30% e os 40%, que é bastante interessante, quando a média do setor do Pay TV anda entre os 15% e os 20%. Portanto, aqui um padrão de remuneração superior, provavelmente daí estamos a trabalhar com múltiplos superiores. Se olharmos agora para aquilo que é a avaliação da empresa em termos de outro tipo de múltiplos, como por exemplo os price earnings, verificamos que a nós tem para 2015 teria qualquer coisa como 33.3, 21 e portanto acima da média. Mas isso também tem a ver com o que tivemos a ver atrás, que tem uma capacidade de poder estar a pagar, ter um crescimento maior das receitas. Em termos de price to book value, aqui já estamos com valores inferiores àquilo que é o seu setor. E se compararmos aqui com o Enterprise Value dividido pelo EBITDA, já vamos mostrar o que é o Enterprise Value dividido pelo EBITDA, verificamos que a nós anda com valores também abaixo daquilo que é o setor. O setor parece andar mais a prémio, nem sempre está disponível, e aqui para nós estará com valores um pouco mais conservadores. Mostrar-vos só mais, antes de acabarmos, aqui relativamente ao Enterprise Value. Basicamente aqui o que temos é, para os diversos anos, desde 2008 até 2015, atenção, isto é unicamente exemplificativo. Podemos ver que a capitalização bolsista evoluiu dos 1.000 milhões para os 3.000 milhões. Em termos daquilo que é o valor da empresa que é dado pela capitalização bolsista, ajustada aqui da tesouraria, da dívida e de interesses minoritários, ela tem um valor, ela evoluiu dos 1.82, desde 2009 duplicou de valor. Também não esqueçamos que é uma empresa que conjuga aqui, também fundiu-se, juntou-se com uma outra empresa, portanto é natural que o seu valor tenha aumentado. Em termos de receitas, elas têm estado, desde 2008, devem ter aumentado quase 50%. E aqui podemos verificar que o crescimento foi de 4%. Relativamente ao EBITDA, ele está mais ou menos estável nos 500 milhões, mas aqui, basicamente, a ideia, para vocês ficarem, é uma análise que podemos fazer sempre, é como é que evoluiu também os meios libertos e têm estado crescentemente sustentados, mas sobretudo é tentar procurar aqui o Enterprise Value, aquilo que se chama o EV, dividido pelo EBITDA, tentar ver quantas operações são necessárias para um mesmo resultado operacional a empresa
se pagar. Portanto, em termos de análise relativa, verificar para a empresa e depois contextualizar dentro do próprio setor. Vamos só ver aqui mais por exemplo, uma EDP. Vamos verificar que a EDP face às suas empresas comparáveis em termos de avaliação. Vamos verificar que em termos de múltiplos enterprise value, portanto, ela anda nos 8.3, 8.5, quando a média do setor anda provavelmente próximo dos 7. Portanto, andamos aqui com um prémio entre 20% e 25%. Provavelmente porque deve ter aqui uma parte do negócio ou mais sustentado. Quando o mercado paga um prémio, provavelmente é porque ou tem um negócio mais, uma linha de receitas mais sustentada, ou tem uma margem de receita mais, uma maior margem de receita. Nota aqui também final é para dentro da pesquisa de ações, podemos, aqui já nas anteriores apresentações, vos mostramos, há aqui um conjunto de várias métricas que vale a pena verificar e vale a pena colocar em contexto para poder fazer aqui alguma comparação. Neste caso temos não só o desempenho da ação, e aqui estamos a tentar ver, por exemplo, quais são as empresas que este ano estão a ter um melhor desempenho. Então, por exemplo, Jerónimo Martins, BPI, um conjunto de empresas estão positivas e conseguem, isto aqui é o seu desempenho relativo face ao índice de referência, neste caso é o PSI 20, e ele está a performar, está muito melhor do que o resto do mercado. Uma perspectiva mais negativa, podemos ver quais é que estão aqui a fazer pior. Podíamos estar aqui a conjugar também, por exemplo, com a valorização, com o Price to Book Value. Vamos para o último ano registado, em que vamos tentar procurar aqui quais são os múltiplos que têm uma valorização mais ou menos interessante, quem possa estar a trabalhar mais a desconto ou a prémio. Podemos ir buscar aqui também aquilo que é a valorização como é que os fluxos de caixa estão a evoluir, os meios libertos, como é que a rentabilidade dos dividendos, como é que a política de dividendos tem estado a evoluir, e também, como por exemplo, as receitas, o resultado operacional, o lucro líquido, relativamente aos capitais próprios. Provavelmente faz mais sentido aqui, quer o retorno dos ativos e buscar a média dos últimos 5 anos, é sempre interessante, aqui, assim como também o Return on Equity da média dos últimos 5 anos. Permite-nos ter aqui uma boa perspectiva. Portanto, se olharmos para aquilo que é a rentabilidade dos ativos, do conjunto dos ativos do balanço, verificamos quais são as empresas que nos últimos 5 anos, na média dos últimos 5 anos, têm tido um desempenho mais interessante e outros menos interessantes. Portanto, há aqui um conjunto, há aqui um manancial de informação que vale a pena ver relativamente à própria empresa e depois comparando com o setor. Nessa perspectiva, olhamos para a cotação, ou para as cotações, olhamos para um espectro mais genérico, como é que o mercado acionista está a evoluir, como é que está a evoluir os seus instrumentos ou de ações, e se houver obrigações, vale a pena também ver como é que as obrigações estão a evoluir, se há algum risco incorporado ou não. Olhar depois particularmente para uma empresa e focalizá-la no setor. Há bocado, no exemplo que escolhemos, era o CTT, e comparamos com a Royal Mail e tentar ter uma determinada perspectiva. Era mais ou menos isto, já passou, vai fazer quase 1h30 que estivemos aqui, não vos queremos cansar mais, tentaremos ter mais formações destas para irmos falando e para podermos ir interagindo. Quaisquer questões que tenham, por favor, partilhem connosco, quaisquer dúvidas. Se forem clientes, enviem para o apoio ao investidor, partilhem connosco com o vosso gestor de conta. Se ainda não são nossos clientes, então aí não devem ter o gestor de conta e deverão enviar um mail ou partilhar connosco através do apoiocliente@globalink.com. As vossas dúvidas são bem-vindas, os vossos pensamentos são o que queiram partilhar, bons exemplos que nós depois possamos colocar aqui também para outros investidores em termos de análise técnica e análise fundamental. Basicamente,
é isto que tínhamos. Foi bom termos desse lado. Foi uma honra e um prazer estar convosco. Quando falta quase meia hora para as 8 horas, não queremos privá-los do vosso convívio com a vossa família e com a vossa vida particular. Agradecemos a vossa presença mais uma vez. Disponham daquilo que for, do que for necessário. Estaremos aqui para vos suportar e vos ajudar. Votos de uma boa noite e de bons investimentos.